Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui, para que a gente possa aí, juntos dar início a mais um trimestre da revista Lições da Palavra de Deus. Tá? A gente vai estar trabalhando aí nesse trimestre com um tema maravilhoso, que vamos falar um pouquinho sobre os profetas menores, tá aí, mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração, profetas menores. Comentarista aí, mais uma vez, pastor Walter Brunelli. Eu creio que a gente viu aí o comentarista da lição passada e a gente vai estar dando continuidade aos nossos estudos. Eu só queria, antes mesmo de começar a falar um pouco sobre a primeira lição, para a gente poder trabalhar com ela, dizer para vocês que eu, infelizmente, ainda não consegui, gente, o material oficial, tá? Referente aí a LPD 63, que é a Lições da Palavra de Deus 63, aí, que é esse número essa edição da revista. Eu não consegui ainda. Tá? Eu estive em algumas lojas aqui na minha região, lembrando que eu sou do estado do Espírito Santo, eu resido na cidade de Serra, então eu estive em algumas lojas aí e esse material não havia chegado ainda nessas lojas, então eu não consegui comprar, não consegui adquirir a revista. Também não encontrei nada relacionado a algum PDF, que eu pudesse, não sei, estar comprando, para que a gente possa fazer tudo dentro da lei, tudo certinho. Tá? Não sou fã de pirataria, então eu não consegui também encontrar o que eu pudesse comprar relacionado a isso, um e-book, um PDF, alguma coisa relacionada à lição. O que eu fiz então, já que eu não consegui encontrar nada nesse sentido, foi criar ali, elaborar uma espécie de estudo relacionado ao tema. Então o que a gente consegue ali são os títulos referentes a cada lição. Então, de posse disso, sabendo já o que seria dito mais ou menos dentro da primeira lição, então eu montei aí uma espécie de estudo bem rápido, não um estudo assim com aquele conteúdo tão abençoado quanto é a lição em si, mas eu montei um estudo para que a gente pudesse dar continuidade, para que a gente não parasse ali. Quem nos acompanha aí, você que nos acompanha sabe que eu havia dito lá, ainda no trimestre passado, que eu queria dar continuidade. Eu não quero parar de estar comentando a revista das Lições da Palavra de Deus, porque é uma revista muito abençoada, sem demagogia nenhuma. Você sabe que eu estou comentando já há um tempo, então é uma revista muito abençoada, eu tenho aprendido muito, tenho tido um bom feedback, muitas pessoas têm nos procurado a respeito do estudo que é feito com base nesse material que cá entre nós. É um material excelente, tá, da editora Central Gospel. Eu tenho gostado muito, eu amei esse material e quero, é claro, na medida do possível, continuar comentando essa revista. Então, como eu disse, eu não consegui mesmo. O que eu fiz aqui, o que vocês vão estar vendo a partir de agora, gente, é um estudo que eu elaborei. Então, mais uma vez, lembrando, tá? Não é o estudo oficial, também não fiz para ser um estudo, uma espécie de pirataria, alguma coisa para plagiar, nada, a minha ideia não é essa. A minha ideia é que a gente possa utilizar, pegar esse estudo aí, você que tem a revista, porque como eu disse, eu ainda também não tenho, eu ainda não tenho a revista, mas você que tem e está de posse da revista, para que você use esse estudo aqui, esse vídeo, paralelamente à revista, para que possa te auxiliar. Você, professor, você, superintendente, a nossa ideia aqui é só somar. Tá? Então, mais uma vez, reitero aí, não é o estudo oficial, é somente um estudo baseado no tema. Então a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Você que de repente é ligado à Central Gospel e de repente esse vídeo chegue até você e você puder nos auxiliar de qualquer maneira, eu vou gostar muito, tá? A gente possa estar trabalhando junto aí, que eu amo trabalhar com a Central Gospel, com as lições da Palavra de Deus. Vamos então começar a nossa lição aí. Lição de número 1, que a gente vai estar falando aqui, que é a introdução aos livros proféticos, como a gente vai ver então aí. Uma vez que o nosso estudo é baseado nos profetas menores, é bom que a gente conheça um pouco a respeito dos profetas, para que, por conseguinte, a gente possa conhecer mais sobre essa classe de profetas, tido como profetas menores. Então, começando aqui a nossa lição, o nosso texto bíblico básico está lá em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 18 a 22. Já o nosso texto áureo está em Hebreus 1 e diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então vamos lá para o nosso comentário, aí a nossa palavra introdutória. Vamos ver aqui. No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma ou mais tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem dele, ou seja, de Deus. Uma das grandes características da mensagem do profeta eram as palavras "assim diz o Senhor". E aqui a gente colocou aí o hebraico, caso você quer ver aí, seria Ko Amar Adonai. Está escrito aí, o tetragrama Yahvé, mas a pronúncia entre os judeus é Ko Amar Adonai. Então, assim diz o Senhor.
Por isso, cremos que Deus chamou homens comuns, como você e eu, com diferentes personalidades, os quais viviam em situações bem diferentes, a fim de que, através dos mesmos, pudesse revelar-nos um pouco mais sobre sua gloriosa e perfeita vontade. Então tá aí, queridos, a gente vai começar a partir de agora, essa aqui é a introdução, então a gente vai falar aí sobre, ao longo desse trimestre, os profetas menores, os livros referentes aos profetas menores dentro da Bíblia Sagrada. Então, para começar a falar, é claro, sobre profetas menores ou maiores, ou o que quer que seja, a gente precisa primeiro falar e definir, profetas. Essa vai ser a ideia. Então a gente vai estar aí 3 meses falando sobre esse assunto. Eu vou, na medida do possível, estar sempre aí trabalhando a fim de que a gente consiga chegar com o nosso comentário em tempo hábil para que vocês possam estar aí aprendendo. Desde já peço perdão pelo atraso, a EBD já começa amanhã, hoje é sábado, geralmente eu posto, quem nos acompanha sabe que eu posto entre quarta, quinta-feira, mas não foi possível, porque eu fiquei aguardando aí para ver se alguém ia colocar alguma coisa, se a revista de repente chegaria, se a loja na qual eu tentei comprar me ligaria para que eu pudesse lá buscar a revista. Como não aconteceu, então estou hoje, sabadão aí, gravando essa aula para vocês, tá? Então vamos começar a falar um pouco sobre esse tema. Então vamos ver o primeiro tópico, profetas, homens de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Quem eram os profetas? Então, o primeiro subtópico diz, definição de profeta. Então vamos definir profeta para ficar mais fácil para nós aí. Então a palavra profeta é derivada da palavra grega profetes. Então a gente vai ver a palavra, está aí o grego, grifado para vocês, profetes, cujo significado é alguém que fala por outro ou em nome de outro. E aparentemente é formada pelo verbo femi, que quer dizer falar, dizer, mas o prefixo pró, que quer dizer diante, para frente. O título mais comumente usado para profeta na Bíblia hebraica é Nabi. Então a gente vai ver no hebraico, é a palavra para profeta mais usada, há outras a gente vai ver já já, mas a mais usada dentro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento lá, é no hebraico a palavra Nabi, que é frequentemente traduzida como borbulhar, derramar, proclamar, anunciar ou até mesmo gritar. Então a ideia que se tinha de Nabi, essa palavra, a palavra mais usada, então a gente vai perceber o seguinte, vamos definir isso aqui como eu falei. Então a gente vê a palavra profeta, que nosso português aqui é profeta. Esse termo profeta que nós usamos no português, ele vem lá do grego profetes, tá? Quando foi lá feita a Septuaginta, a palavra lá utilizada no grego para profeta foi profetes. A gente viu aí que quer dizer alguém que fala, ou seja, falar em nome de outro. Então, essa seria a ideia básica para profeta. Então, a gente vai ver que é um nome composto, então ele é feito a partir de femi, que quer dizer falar, então é falar e diante, na frente. Então é um sentido até para ser verdade, é bem ambíguo, A gente não consegue definir com base nesse grego aí. Mas a gente vai ver que lá no original hebraico, a palavra mais usada para profeta é a palavra nabi. Tá? Alguns pronunciam navi ou nabi, a ideia é essa. Aí seria a pronúncia nabi para dentro, nabi ou navi, que é frequentemente traduzida como borbulhar. Por quê? Porque a ideia que se tem, geralmente é a ideia de água quando a água, não tem quando a água jorra de uma fonte, a água a gente vê, você faz um buraco onde tem água, cava-se um buraco e a água começa a sair dali, fluir, jorrar. Então, daí saiu essa expressão profeta ou nabi, que quer dizer o quê? Aquilo que jorra, aquilo que vem da fonte, dando a ideia de que alguém que fala, e esse alguém está falando em nome de outro, e esse outro é quem está dando a mensagem. A fonte da mensagem não é essa pessoa que fala, no caso o profeta, a fonte da mensagem é Deus. Basicamente isso aí seria a definição de profeta. Vamos lá para o segundo subtópico. Homens de Deus. Os diferentes nomes que as Escrituras atribuem aos profetas nos apresentam algo sobre o caráter e a natureza da obra desses homens excepcionais. O que vinha a ser, então, o profeta? Então a gente vai ver que existem nomes lá, fora o que a gente viu aí, no Novo Testamento, no grego, profetes, e no Antigo, nabi. Existem outros nomes para também falar um pouco mais sobre o caráter, sobre a pessoa do profeta. E vamos ver um pouquinho sobre esses nomes aqui. O primeiro deles a gente vai ver. Primeiramente, está um nome aí, homem de Deus. Então, um dos primeiros nomes que a gente percebe, uma das primeiras atribuições que se dava aos profetas era que eles eram homens de Deus. Então tá aí, homem de Deus. No hebraico está aqui, Ish Elohim. A gente sabe que o hebraico se lê da direita para a esquerda, então se a gente vai estar vendo aqui, deixa o meu mouse aparecer aqui para auxiliar vocês. Então, onde eu estou girando o mouse, começa aqui, onde eu estou girando o mouse. Aqui está escrito no hebraico Ish, lembrando que Ish no hebraico é homem e Ishá, mulher. Então,
Ish, homem, Elohim, Deus, tá? Então, homem de Deus seria aí uma das primeiras atribuições que se dá a esse nome. Vamos lá. Com isso, passamos a compreender que, em certo ponto, eles eram vistos como sendo mais intimamente ligados a Deus do que outros homens, e, portanto, mais retos e mais justos do que eles. Então, essa ideia de homem de Deus não é só simplesmente um título, não, homem de Deus. A ideia que se tinha é que os profetas eram homens muito próximos a Deus, um homem bem próximo, né, à pessoa de Deus. Havia uma espécie de vínculo, uma ligação muito forte entre o profeta e Deus. Tá? Então, como muitas vezes a gente fala, só atribui como título, né, fulano é homem de Deus. Às vezes as pessoas falam isso pelo fato da pessoa se auto-intitular cristão. Tem vezes que a pessoa nem é isso tudo mesmo. Às vezes a pessoa tem um péssimo comportamento, um péssimo testemunho, não busca a Deus, não se consagra, tá? Não há um devocional diante de Deus, e a gente, por um título, às vezes para denominar, para classificar, a gente chama de homem de Deus. Mas a ideia, quando chamava de um profeta de homem de Deus, era muito além disso. Tá? A ideia é que realmente cria-se, né? As pessoas criam que havia um vínculo muito forte entre tal pessoa, né? Entre esse homem, a saber, o profeta, e Deus. Por isso, então, o profeta era geralmente chamado de homem de Deus, como a gente viu aqui, né? Ish Elohim. Então vamos lá. Tal exemplo pode ser facilmente visto no modo como a mulher sunamita falou do profeta Eliseu. Então a gente tem um exemplo bíblico disso aí, né? O homem de Deus. Está lá. O 2 Reis 4:9 vai dizer aí: vejo, essa mulher sunamita diz, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha aí, então a gente vai ver que havia uma espécie de distinção, tá? Quando o assunto era profeta. Então, quando se via um profeta, a ideia que se tinha era que esse homem tinha aí uma ligação fortíssima com Deus, tá? Havia algo muito intrínseco entre Deus e este homem, e que este homem, por esse motivo, se sobressaía dos demais. Não era visto como um homem comum, um homem qualquer, mas sim um homem de Deus. A gente viu um exemplo aí, claro disso. Outro ponto aí, servo do Senhor, tá? É outra designação que era dada também para o profeta. Em segundo lugar, o profeta é um servo do Senhor, com uma missão especial de cumprir, a de entregar uma mensagem aos povos. Então vamos ver isso aqui. Então, o que acontece? A ideia básica aqui é o seguinte: outra designação que se dava ao profeta, né, seria, além da designação, né, homem de Deus, que a gente viu, Ish Elohim, homem de Deus, também ele era conhecido como servo do Senhor. E aí está aqui a expressão em hebraico, né, Eved, aí a gente vai ver que está aqui Yavé, né, ou Javé, como alguns pronunciam, ou Yehová, Jeová, mas lá não vai se pronunciar. Pelo fato de não se pronunciar essa palavra, né, os judeus têm isso como impronunciável, né? Javé, Yavé, Jeová, Yehová, é algo impronunciável. Então eles usam um tetragrama pelo fato de não pronunciar. Outros chamam de Hashem. Então qual que é a ideia básica aqui? Então a gente lê uma coisa, mas na pronúncia é outra. Então a gente vai ler lá, tá? Eved, que seria a palavra servo, Eved, do hebraico, e está escrito aqui, né, o famoso Yavé ou Yehová, mas essa pronúncia seria Adonai. Então, Eved Adonai no hebraico, tá, que seria servo do Senhor. E é alguém que tem uma missão especial. Em que sentido que a gente chama um profeta de servo do Senhor? É com a ideia de que essa pessoa ela passa a servir, ela passa a se tornar, né, um servo fiel, um servo leal, alguém que trabalha dioturnamente para Deus, alguém que se põe a servir, a trabalhar, alguém que se põe não só a buscar e adorar, mas alguém que se sente, né, e se vê e é realmente um oficial de Deus, trabalha para Deus, serve a Deus, ama o que faz, ama estar diante de Deus. Então, outro termo aí é servo do Senhor, tá? Eved Adonai, servo do Senhor. Continuando aqui, outro aí, mensageiro do Senhor. O profeta também era conhecido como mensageiro do Senhor. Tá, aí a gente vai ver que o hebraico, tá? Seria a palavra aqui, começando da direita para a esquerda, Maliar Adonai. Lembrando, como eu já disse, então vai ficar... Eu não vou poder estar explicando isso aqui, porque eu acho que não precisa. Então, não está escrito Adonai ali, está escrito Yavé, mas a pronúncia é Adonai. Então, Malear Adonai, mensageiro. Lembrando que essa palavra malear é a mesma palavra de mala, que quer dizer, malar, que quer dizer anjo, mensageiro, tá? Então, essa palavra aí. Então, Malear Yavé, ou Malear Adonai, mensageiro do Senhor. Uma vez que suas palavras, ou seja, as palavras lá, a mensagem por eles entregue, tinham uma autoridade e uma força que só
podiam advir de Deus. Então, outro ponto interessante a ser visto por nós, analisado aí. Então, além dele ser chamado, o profeta é chamado de homem de Deus, o profeta também é, como a gente viu aí, né, voltando ao slide passado, homem de Deus, né, a gente vai ver aqui, o profeta era chamado também de servo do Senhor e também de mensageiro do Senhor. Tá? Então, além dele ser um homem de Deus, além dele servir ao Senhor, ele também trazia uma mensagem que não era dele. Por isso esse termo, essa expressão, mensageiro do Senhor, porque a mensagem, o conteúdo da mensagem dita pelo profeta era de Deus. Ele trazia ao povo, anunciava ao povo algo vindo da parte de Deus. Tá? Então, por isso ele é conhecido como mensageiro do Senhor, Maliá Adonai, tá? Mensageiro do Senhor. Então, olha que coisa tremenda. Então, a palavra que era dita por ele, né, a mensagem, melhor dizendo, muitas vezes, nem sempre o profeta dava cada sílaba como Deus falou, mas a mensagem por trás daquilo que ele estava falando ali, toda a mensagem ali contida era a mensagem de Deus. Por isso ele era conhecido como mensageiro do Senhor. Vamos lá também, outra forma que ele era conhecido. 1.5, vidente. Mais duas palavras são utilizadas pela Bíblia a fim de indicar como o profeta recebia sua mensagem e a seguir como a tornava conhecida. Então havia duas palavras aí para mostrar de onde vinha, né? Como é que o profeta recebeu, de onde veio a mensagem que ele estava passando e como é que ele a passaria para frente, como é que ele tornaria essa palavra conhecida. Então duas palavras também eram utilizadas, inseridas no contexto lá bíblico, do Antigo Testamento, para poder definir isso aí. Então são elas. A primeira palavra está em hebraico, roê, é a pronúncia, né? A palavra roê, usada 11 vezes no Antigo Testamento, né? 4 delas se referindo a Samuel, então a gente vai ver lá, sempre no livro de Samuel, essa expressão roê, para falar do vidente. E outra palavra que também é a palavra rosé. Então nós temos roê, que é vidente, 11 vezes aí, e a palavra rosé, usada 16 vezes no Antigo Testamento. Ambas tendo como significado vidente. Então a ideia aqui é que o profeta, nem sempre se utilizava esse termo, essa expressão nabi, profeta, mas às vezes o profeta era chamado também de vidente. Tá? E por que vidente? Para mostrar que ele realmente recebia algo de Deus, ele estava vendo algo que ele jamais humanamente poderia ver, era essa visão que ele recebia, essa palavra que ele recebia era algo incomum, algo sobrenatural, não haveria como ele naturalmente, né, humana e naturalmente ver e receber isso, então dava esse termo vidente. Tá? Tinha assim o costume, inclusive, de quando ia consultar o vidente, né, o profeta, como a gente fala, é só para poder, é mais para ser didático, tá? Vidente, eu não estou chamando os profetas de vidente, mas era um termo lá da visão, porque a ideia de vidente que se tem hoje é uma ideia totalmente complicada, então o contexto atual para vidente não é muito bom não, mas a ideia é o contexto bíblico aqui, então ele era chamado de vidente, às vezes ia até esse vidente, se levava uma espécie de presente para ele e consultava a Deus através da vida desse homem. Então duas palavrinhas mais aí para falar do profeta, roê e rosé, que quer dizer vidente, tá? Dando continuidade aqui. Tipos de profeta, vamos ver aqui. Os profetas recebem as seguintes distinções. Então, dentro desse ponto aí, né, já que a gente já viu nomes, né, designações que relacionadas aos profetas, né, a gente viu aí homens de Deus, a gente viu mensageiro do Senhor, a gente viu vidente. A ideia é entender também que havia alguns tipos de profetas, não no que tange pessoas, mas a forma como esses profetas utilizavam para que essas mensagens, essas profecias recebidas da parte de Deus pudessem ir adiante, pudessem ser repassadas. Então a gente vai ver um pouquinho disso aí agora. Os profetas recebem as seguintes distinções. Vamos lá. Primeiro, nós temos os profetas orais. O que são os profetas orais? Como o nome já diz, aquelas pessoas que, né, com os lábios proclamavam, anunciavam a profecia, a palavra de Deus recebida. Eram passados oralmente, tá? As mensagens eram passadas de forma oral. Então nós temos aí os profetas orais, está muito claro isso. Em segundo, nós temos aí os literários, que eram profetas que recebiam de Deus e que não só proclamavam com seus lábios tal profecia, mas eles escreviam, tá? Eles registravam, eles documentavam essas profecias. Então nós chamamos isso aí de profetas literários. Então veja aí a diferença entre ambos. Os orais, eles falavam, né, anunciavam, somente proclamavam, mas não escreviam, não registravam. A gente não vê eles mesmos escrevendo, tá? Embora outros viessem escrever, como é o caso, a gente vai ver na Bíblia aí, o exemplo de Arão. A gente não tem nada que Arão escreveu. A gente vê Moisés escrevendo coisas que Arão disse, que Miriam disse. Então a ideia básica é isso aí. Então os profetas orais
proclamavam, anunciavam oralmente, eles prenunciavam lá o que Deus havia dito, falavam lá o que Deus havia dito, mas eles não escreviam, não registravam. Tá? Outras pessoas, a fim de registrar a história e para que nós tivéssemos esses documentos, essas compilações, escreveram, mas não essas pessoas que profetizaram. Está muito claro isso aqui. Já os literários não, eles além de proclamar, de falar de maneira oral, eles mesmos foram lá e escreveram as suas profecias. Registraram, catalogaram, registraram, tá? Compilaram, documentaram as suas profecias. Então, continuando aqui, nós temos então os videntes, que eu acabei de falar agora, né? E os não videntes. Em que classe se coloca isso aqui? Videntes são aqueles profetas que anunciaram só coisas futuras, coisas que a gente jamais veria. Então, a ideia de vidente aqui seria para essa ideia de profetas no sentido de que homens, tá, que anunciaram coisas que aconteceriam ainda, não estavam acontecendo e que talvez a gente analisando o contexto da época jamais diria que aconteceria. Então, esses são tidos como os videntes, aqueles que traziam profecias relacionadas ao tempo futuro, tá, coisas que ainda estavam por acontecer, que não haviam acontecido. Então, não eram aqueles que viam o passado, porque a gente já conhece o passado, não aqueles que estavam analisando o presente, não, é aqueles que traziam coisas futuras. Então eram tidos como os videntes. E os não videntes, aqueles que profetizavam coisas, tá? Que, embora seja estranho de falar isso, né? A pessoa está profetizando uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo, sim, que muitas vezes pode acontecer isso. A gente está num lugar, já aconteceu um negócio em outro, tá? Já aconteceu, mas não aconteceu, quem sabe, no nosso contexto, ou a gente ainda não ficou sabendo que tal coisa aconteceu. Então, havia esses tipos de profetas que anunciavam coisas, tá, nesse sentido. Então, não era tido como videntes, ok? Eu quero crer mais ou menos nesse sentido aí. Caso eu esteja errado, sinta-se à vontade nos comentários para me auxiliar, para me ajudar aí. Com toda a humildade do mundo, eu vou entender. Continuando aqui, então. Os pré-cativeiro e os pós-cativeiro. Isso aqui está muito claro também. São aqueles profetas que profetizavam lá um período relacionado a cativeiro. Aqueles que profetizavam antes do cativeiro e os profetizavam depois. Vamos dar um exemplo aqui, pega dois como exemplo. A gente tem aí, de um lado, Isaías, do outro lado, Jeremias. Qual a diferença? Ou melhor dizendo, até Daniel, que seria mais fácil, e Ezequiel. Eu acho que fica até mais completo a ideia. Então, Isaías e Ezequiel, para ficar mais fácil aqui, mais didático. Isaías profetizou quase 150 anos antes do cativeiro, muito antes. Ele profetizou que esse cativeiro viria quase 100, 150 anos antes, aproximadamente. Já Ezequiel profetizou dentro do cativeiro, né? Então, aí nós já temos os profetas do pós-cativeiro, profetizaram depois, né? Vieram profetizando como Malaquias, como Zacarias. Então, olha que coisa ali. Então, nós temos o profeta antes do cativeiro, tá, o pré-cativeiro. Nós temos os profetas durante o cativeiro, que é o caso de Ezequiel, e Daniel também profetizou durante o cativeiro. E temos os profetas que profetizaram depois, posteriormente ao cativeiro, após o cativeiro ter passado. Então, é uma classe e um tipo de profeta também na Bíblia aí. Por fim, nós temos dentro, é claro, de tudo que a gente já falou aqui, nós temos os profetas verdadeiros e os falsos. Isso aqui a gente precisa falar porque realmente acontece. Ainda que os falsos não profetizassem, não falassem nada de Deus, eles eram chamados de profetas, mas falsos profetas, né? Ou pseudo-profetas, como você quiser falar aí. No grego, pseudo-profetes, pseudo-profetas, falsos profetas. Querendo ou não, eles eram tidos como profetas, porém falsos, né? Errados, errôneos, contrários e avessos à verdade e à palavra de Deus. Então tá aí essas classes de profetas. Então, eu acho que ficou muito claro para nosso entendimento aqui, que seriam profetas orais, literários, videntes e não videntes, pré-cativeiro e pós-cativeiro, verdadeiros e falsos profetas. Dando continuidade ao nosso estudo aqui, vamos lá. A divisão dos livros. Como é que era dividido então esses livros? Aqui falando já de compilação, falando já de documento, falando já de Bíblia Sagrada. Como que funcionava essa divisão aí? Vamos lá. Os 17 livros do Antigo Testamento, né, ou seja, de Isaías a Malaquias, são classificados como proféticos. Né? Os antigos eruditos dividiam esses livros em dois grupos. Então, o que a gente tem que entender aqui? A gente vai pegar 17 livros dentro da Bíblia, nossa Bíblia aí, né? Dentro dessa linha. A gente vai começar por Isaías e vai lá até o Malaquias. Todos esses livros, todos eles são chamados de livros proféticos. Tá? Então, não são só maiores ou menores, são ambos. Tá? As duas classes juntas, todas formam o que nós conhecemos de livros proféticos. Tudo isso é livro profético. Mas a gente vai perceber aqui que dentro desses livros proféticos, dentro desses 17 livros, existe uma divisão. Existem dois grupos, tá? Aí numa divisão. E quais são eles? Vamos ver agora. Nós temos aí o seguinte, os 5 livros, ou seja, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel,
foram designados como livros dos profetas maiores. Então a gente tem uma divisão aí, tá? E a primeira delas, que são esses 5 livros aí, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são chamados de profetas maiores. E os outros 12 livros, né, 12 foram designados como livros dos profetas menores. Então o que a gente vai descobrir aqui a partir disso? É que existe uma divisão aí. De um lado nós temos os profetas maiores, e do outro lado nós temos os profetas menores, tá? Então é bom que nós compreendamos isso. Quem são os maiores? Os 5 primeiros lá, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E quem são os menores, tá? Ou designados assim, profetas menores? Os 12 livros restantes são tidos e conhecidos como os profetas menores, que inclusive vai ser o tema aí, é claro, desse trimestre. Nós estamos trabalhando, é claro, a princípio aí com os profetas menores, tá? Tem muita coisa boa de Deus aí para nós estudarmos esse trimestre, tá? Então, espero que você continue conosco aí até o fim desta lição, desse trimestre aí. Vamos lá então, continuando aqui. Agora vamos entender isso aí, tá? A gente falou de profetas maiores e menores, mas o que é isso? Vamos a partir daqui procurar entender o que é isso. Entendendo o significado de maiores e menores. A divisão entre profetas maiores e menores não tem por objetivo afirmar se este, ou seja, maiores, ou aquele, menores, é mais ou menos importante. Então a ideia aqui, a princípio, gente, não é classificar. Os maiores são os mais importantes e os menores são os menos importantes, por isso a gente chama de maiores e menores, seria isso? A princípio não. Então não é, para que a gente entenda já, para dar continuidade aqui, é entender que essa divisão não está ligada à elevação, grau, importância, tá? Ou intimidade com Deus, quem era mais íntimo, quem não era. Não é isso aí que vai classificar se são maiores ou menores, ok? Trata-se de uma divisão teórica, tá? É mais uma questão teórica. Por quê? Porque não é algo prático lá na Bíblia. Para fins didáticos. Então, toda a ideia de classificar entre maiores e menores é mais para nos auxiliar nos estudos, tá? Para ficar uma questão mais didática. Além de ser teórica, tá? Também ela é didática no sentido de nos auxiliar no estudo, que a gente possa fazer uma divisão, entender, tá? E conhecer mais acerca do conteúdo relacionado aí, dito por esses profetas. Lembremos de que eles, né, essa designação, foram assim classificados por Agostinho, né? O grande filósofo e teólogo cristão. E ele levou em conta aí o quê? O volume de seus escritos. Então essa é a ideia, tá? Que a gente precisa entender claramente. Então de onde saiu isso? De Agostinho. Em que Agostinho estava pensando quando criou essa designação aí, maiores e menores? A princípio ele fez o quê? Ele estava pensando no sentido de que maior aí e menor aí não são as pessoas, os profetas, os homens de Deus, mais íntimos ou não, mais usados, como a gente fala hoje ou não, maiores no sentido de conteúdo de escrito. Então os maiores por quê? Porque esses 5 profetas deixaram rolos maiores, mais material literário escrito. Então a divisão aí, gente, é literária. Os profetas maiores, por quê? Porque deixaram um maior número de documentos escritos, um maior número de compilações, um maior número de livros, de rolos, como era na época, né? Rolos, como era na época. E os menores é porque escreveram menos. Então, para ser bem prático, né? Bem didático. Então, quem deixou um número maior de documento, escreveu mais, profeta maior. Quem escreveu menos, deixou menos escrito, profetas menores. Então, está muito claro isso aqui, tá? Então, eu sei que você já sabia disso, mas possa ser que alguém, de repente, que você conheça aí, não tinha essa ideia a princípio com relação a isso. Então, está muito claro aí para nós, explicado já para nós, que maior é quem escreveu mais e menor é quem escreveu menos. Então, não está relacionado à pessoa em si, mas o documento, o conteúdo, né, deixado por essa pessoa. Dito pois isso, vamos lá. Os livros dos profetas menores são tão pequenos que foram reunidos na versão grega do Antigo Testamento, né, a Septuaginta, lembrando que a gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito a princípio, o seu maior conteúdo, quase que inteiro, em hebraico, com leves porçõezinhas, bem leves de aramaico. Então, o Antigo Testamento lá no hebraico, né, qual nós chamamos de Ataná, né? A gente tem aí a lei que é a Torá, mas ao todo é Ataná. Então a Taná, ela foi escrita lá em hebraico, com leves porções de aramaico, como eu já disse. Mas na hora de fazer aí a tradução para o grego, né, que é a chamada Septuaginta, então a gente vai perceber que tudo isso foi posto num livro só também. Então, em apenas um livro, que foi chamado de Dodecaprofeteum, ou seja, tá, 12 profetas. Então, para a gente entender, mais uma questão para a gente agregar mais aí, né? Então, olha que coisa interessante, tá? Para a gente poder analisar. Então, todos esses documentos, a gente hoje tem livros separados, né? A
gente vai de Oséias a Malaquias, tudo separadinho. Mas lá não, antigamente era tudo um documento só, tudo um rolo só. E ia direto escrito lá, os 12 escritos relacionados lá aos 12 profetas, que são os profetas menores. Continuando aqui. Então vamos ver isso aqui, gente. Quem eram esses profetas então? Vamos classificar agora nomes para conhecer e saber quem eram esses profetas. Então vamos ver aqui, profetas maiores. Então nós temos aqui, ó, na sequência, né? Yeshayahu, que é Isaías. Então nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas maiores. Então dentro do hebraico seria Isaías, Yeshayahu, Isaías, aí temos o hebraico do lado ali, Yeshayahu, Jeremias, Irmiyahu, né? Então, mais uma vez, lembrando, vou falar mais devagar para que você possa gravar aí. Então, Isaías, Yeshayahu, Jeremias, Irmiyahu. Então, Yeshayahu, Isaías, Irmiyahu, Jeremias, Ezequiel, tá? Yehezkel. Então, Yehezkel é Ezequiel. E por fim, esse que a gente está mais acostumado a pronunciar, inclusive até que se parece com o português, que é o Daniel, a qual eles falam Daniel. Então, Daniel, tá? Daniel. Então, só para fechar essa parte, mais uma vez, Yeshayahu, Isaías, Irmiyahu, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel, Daniel. Esses são aí os profetas maiores, como nós os conhecemos, tá? Tem lá o livro de Lamentações, como foi escrito por Jeremias, então ele entra aqui dentro de Jeremias também, tá? O nome desse livro é Errá. Errá é o livro de Lamentações, que quer dizer em português como, uma pergunta, né? Como aconteceu isso, como isso foi se dar. Então Jeremias escreveu esse livro de Errá, como. Vamos lá. Nós temos aqui os profetas menores. Então, na sequência, temos o profeta Oséias. Eu vou falar primeiro o português, depois eu venho com o hebraico. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então nós temos aqui Oséias. Oséias é o Rocheia. Rocheia, Oséias. Joel, Ioel. Amós, Amós. Obadias, Ovadiá. Ovadiá, Obadias. Jonas, Ioná. Né? Ioná, Jonas. Miqueias, Michá. Miqueias, Michá. Naum, Nahum. Naum, Nahum é a pronúncia. Abacuque, que nós conhecemos, lá é Havacuc. 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 Sofonias, Tsafaniá. Sofonias, Tsafaniá. Tsafaniá. Ageu, em português, lá no hebraico, Hagai. Hagai. Zacarias, para nós aqui no português. Zechariá, no hebraico, Zechariá, ou Zechariá, como alguns falam, né? Zechariá, ok? Zechariá, Zacarias. Por fim, Malaquias, que no hebraico é Malachi, Malachi, ok? Malaquias, Malachi. Então, fechando mais uma vez, Rocheia, Yoel, Amós, Ovadiá, Ioná, Michá, Nahum, Havacuc, Tsefaniá, Hagai, Zechariá, Malachi. Vamos para o segundo tópico então aí. A cronologia dos profetas menores. Outra coisa que a gente precisa entender também, gente, é que embora a gente leia, tá, a gente não consegue, às vezes lendo, dimensionar ou, né, entender quando é que um profetizou, em que período, em que data, em que época. Fica um negócio às vezes para nós, né? Quando a gente, à primeira vista, é meio confuso. Então a gente precisa entender, é claro que esses profetas, alguns deles eram contemporâneos, né, viveram o mesmo período ali, outros não, outros são tempos bem distantes. Então muitas vezes a gente não consegue enxergar isso só lendo a Bíblia. É bom que a gente faça um estudo aí, né? Oriento a você que estude um pouco melhor. Eu estou aqui com um gráfico, inclusive esse gráfico, né, é um gráfico que eu adquiri, inclusive com o pessoal lá do site lá da Escola Bereana. Eu vou até deixar aqui para você. Você quer, de repente, estudar mais e está sem o material, como é o meu caso, tem aí sites relacionados à Central Gospel, que são muito bons, que são aí os autores da revista, que é o site Escola Bereana. Lá contém muitos materiais bons, interessantes. Foi lá, inclusive, que eu extraí esse espécie de gráfico aqui, tá? Essa planilhazinha aqui. Então vamos continuar aqui. Então vamos entender isso aqui. Cronologia aproximada. Então a gente vai ver, é claro, lembrando que quando o assunto é Bíblia, gente, eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, reitero aqui, repito,
a gente nem sempre consegue trabalhar com datas exatas na Bíblia, então a gente geralmente coloca uma data aproximada até para facilitar, porque você vai ver documentos aí, fontes diferentes, você vai comprar diversos livros, geralmente quem tem muitos livros aí compra muitos livros e costuma em cada livro que você lê, tem a data lá está diferente, então você fica pensando, meu Deus, qual é a data certa? Por isso é bom que a gente trabalhe com datas aproximadas, até para te auxiliar. Outro exemplo disso, quer ver, não está ligado à data, eu vou sair, mas vou voltar. Um exemplo disso são medidas na Bíblia, círculo, côvado. Há Bíblias que o côvado é 45 centímetros, 44,5, outras são 46. Eu já vi Bíblia com côvado de 60 centímetros. Quem está certo? Então é aproximado, tá? A gente não entender isso aqui. Mas, de repente, você se pergunta aí, 44,5 é o mais próximo que a gente chega de um côvado. Continuando aqui então. Então nós temos aqui os profetas e o período, né, em quando foi que profetizou. Então, a princípio, aqui na sequência, você vai ver que Joel, né, um profeta do pré-exílio, ou seja, Joel profetizou antes que viesse o cativeiro, e profetizou lá no Reino do Sul. Então nós temos aqui a data, né, aproximadamente 830 a.C., e o lugar onde isso aconteceu, essa profecia lá, para quem ele profetizou. Então nós temos aqui a cronologia aproximada, então eu vou pegar um exemplo só para que eu não leia muito, não me estenda, você vai conseguir ler em casa aí melhor. Só basta você pausar esse vídeo, você vai ter mais acesso aí. Então, 830 a.C., o profeta foi Joel, o período foi antes do exílio babilônico, o pré-exílio, e nós temos aqui tá, o lugar para onde ele profetizou, que foi o Reino do Sul, a saber, né, Judá. Então, o outro caso é Jonas também, pré-exílio. Entre os pré-exílios nós temos Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, tá, Abacuque, Sofonias, Obadias, até Obadias, minto. Aí nós temos lugares que profetizaram. O Joel foi no Reino do Sul, o Jonas foi na Síria, Amós foi no Reino do Norte, né, Israel, lembrando que havia uma divisão. Depois de 931 a.C., essa divisão, tá? Após o término do reinado de Salomão e o reinado de Roboão, seu filho, durante o reinado de Roboão, seu filho, o reino em Israel se divide, né, as 12 tribos se dividem no reino, então formando o Reino do Norte, e cuja capital tornou-se Samaria, e o Reino do Sul, que é uma espécie de ligação lá, né, um conjunto entre Judá, tá, e metade de Benjamim, se formam ali o Reino do Sul. Então o que a gente vai ver aqui, com base nisso aqui, é que o Jonas foi na Síria, Amós no Reino do Norte, Oséias no Reino do Norte, Israel, Miqueias no Reino do Sul, também Judá, Naum foi lá na Síria, Abacuque no Reino do Sul, Sofonias foi no Reino do Sul, Obadias foi em Edom, Jerusalém foi Ageu, também Sul, Zacarias, Jerusalém, Sul, e Malaquias, Jerusalém, também, é claro, por conseguinte, Sul. Olha que maravilha, para a gente poder entender, tá? A ideia, por base disso aqui, nesse slide aqui, só para que a gente entenda que não foi tudo junto, né? Ou ainda que houvesse contemporâneos, mas em lugares diferentes, em tempos também, é claro, diferentes. Continuando aqui, terceiro tópico, a popularidade dos profetas menores. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então nós temos aí os profetas menores. O tema central dessa revista, né, os profetas menores, são o tema central dessa revista, são pouco lidos e pouco estudados na igreja, à exceção de... Aí tem alguns. Gente, a questão é que a gente percebe que parece que se prega pouco, se lê, se fala muito pouco sobre os profetas menores. Fala para mim aí nos comentários, né, vamos interagir nós aqui, quando você ouviu uma pregação lá em Naum. Fala uma pregação que você ouviu, uma leitura, um estudo em Miqueias. São coisas que a gente lê em casa, ouve muito, às vezes pesquisa na internet, mas dificilmente a gente vê nos nossos púlpitos pessoas falando a respeito, trazendo estudos relacionados aos profetas menores. Pouca coisa a gente vê. Ageu é muito citado, eu vou ver já já, isso aqui a gente vai ver já já, mas tem alguns aí, Sofonias mesmo, a gente vê que é de Miqueias, a gente vê que poucas pessoas falam aí. Então, dentre eles, existem alguns que são mais citados, mais ditos, mais falados, mais mencionados. Quais são eles e o que se menciona deles? Vamos ver isso aqui agora. Vamos lá, nós temos aí Jonas, né, o famoso Yoná que eu disse lá, que foi engolido por um grande peixe. Gente, eu coloquei aqui, deixa eu abrir um parênteses, eu preciso falar isso aqui. A gente comumente vê pessoas falando que Jonas foi engolido por uma baleia. Geralmente a gente vê isso mais focado em estudo de criança. É claro que criança não tem que ficar explicando. Criança, ela entende de acordo lá com a limitação dela. Mas a gente precisa entender que às vezes as pessoas, né, voltadas para a teologia, às vezes uma pregação, um sermão, expondo lá um sermão relacionado a Jonas, a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia não diz em lugar nenhum baleia.
Mas aí tem traduções que trazem a palavra baleia. Lembrando que essa tradução não é uma tradução tão fiel, né, quando traz a palavra baleia. O que precisa entender é que o contexto original, que é a nossa referência, né, seria aí os textos originais, não trazem essa expressão baleia não, tá? Então a gente muitas vezes tem essa dúvida. Ele foi engolido por uma baleia? O que o texto original traz eu trouxe aqui para vocês. Tá aí a palavra, a expressão dag-gadol. Então, né, dag, peixe, dag, do hebraico peixe, e gadol, né, alguns pronunciam gadol, mas não é, a gente não está aqui para falar que não é hebraico, a ideia é o gadol. Então essa ideia da gadol quer dizer dag, peixe, gadol, grande, imenso. Então dag-dagol é o quê? Peixe grande. Então o texto hebraico não traz a palavra baleia lá, não, tá? Traz isso aí, ó, grande peixe ou peixe grande, como você quiser pronunciar. Esse sim é o que está no original. Mas a ideia é, para não fugir do assunto, que Jonas então é mencionado. Muitas vezes, culto de missões, então, eu mesmo já preguei muito culto de missões sobre o livro de Jonas, e eu ouvi muitas pregações lindas e maravilhosas acerca de Jonas, muitos estudos, muitas exposições maravilhosas acerca do livro de Jonas. E é um livro muito mencionado aí, eu falei das crianças, inclusive, curso de criança a gente vê muito, né? A gente às vezes faz aí os visuais, a gente monta os visuais com uma baleia muito grande e tal. Lembrando, querido, se você tem um filho, uma criança, não precisa você sentar com sua criança e falar, filho, não é baleia. Não, gente, criança é criança. Criança ela vai ter o tempo certo de entender. Isso aqui não vai mudar tanto não, tá? Para criança, se a criança fala baleia, se você desenha baleia, se lá no jogral é uma baleia, fica à vontade, deixa a baleia lá, não vou mexer com a baleia não. A ideia é entender que pelo menos que textualmente, tá, é grande peixe. E o que não quer dizer que não possa ser uma baleia. Porque o maior peixe que eu conheço, ainda que só de ver, ainda que só visível lá na TV, que eu nunca vi de perto uma baleia, é a baleia. Continuando aqui. Aí nós temos o segundo aí, que é muito conhecido e citado, é Oséias. Especialmente as porções que exaltam a necessidade do conhecimento de Deus. Então a gente cita muito isso aqui, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente usa muito isso. Tá? O meu povo pecou por falta de conhecimento. Meu povo morreu, melhor dizendo, né? Meu povo perece, está morrendo por falta de conhecimento. A gente usa muito esses termos aqui. Outra coisa é pelo fato, né, da história dele em si, a gente fala muito sobre isso aqui. Então Oséias também é muito citado aí. Mas mais pelo que a gente viu aqui, né? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. É muito dito isso aqui quando a gente vai falar sobre estudo bíblico, estudo da palavra, e conhecer a palavra, buscar na palavra, a gente usa muito isso aí. E fala também que o povo errou, pereceu, morreu, né? O povo caiu por falta de conhecimento. Oséias é muito citado nesse sentido. Outro aqui, Joel, né, como a gente disse lá, o Joel, que trata do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Quando a gente faz muitas vezes cultos, né, estudos relacionados ao derramamento do Espírito Santo, ou como nós pentecostais dizemos, batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, como muitos falam aí, existem diferenças? Tá, mas não é para essa aula aqui não. Mas a ideia é entender isso aí. Então sempre que se fala no batismo com, ou no, ou do Espírito Santo, a gente sempre usa Joel como uma referência lá. Até a gente fala às vezes do dia de Pentecoste, mas sempre focando que Pedro lá se baseou em Joel. Então Joel é muito mencionado quando o assunto é batismo com o Espírito Santo, é renovo, derramamento do Espírito, né? É a efusão do Espírito Santo aí sendo derramado. A gente fala muito sobre isso aqui, usa muito Joel. Outro também é Malaquias, e esse aqui, meu Deus, dá o que falar. Oh, glória a Deus. Isso aqui dá o que falar, gente. Malaquias, devido ao texto que fala do dízimo, né? Inclusive, eu estou gravando um vídeo para ser, né, transmitido na rede social, ou seja, no YouTube, né, um canal aí, uma plataforma. E a gente sabe que dentro dessa mesma plataforma, gente, o que tem de vídeo com relação a esse tema aqui, né, dízimo, pode ou não, é para o nosso tempo ou não, é para os nossos dias ou não, dizimar ou não, devo dizimar, não devo dizimar. A questão, gente, é claro que também não é para esse vídeo aqui, eu estou só falando aqui, de repente, caso seja o desejo de vocês, pode estar gravando um vídeo falando sobre isso aí, sobre a questão do dízimo, se é para os nossos dias ou não, se a Bíblia menciona dízimo ou não, se está no Novo Testamento ou não, se é uma questão judaica, hebraica ou não, se a lei é que manda dar e fora da lei ou não, se agora que não existe mais o templo foi derribado, eu preciso dizimar. Aí tem gente que fala muito sobre isso aqui, tá? Lembrando que a ideia aqui é só lembrar que Malaquias é citado, eu não vou fugir do assunto. Mas, caso você queira que a gente fale um pouquinho sobre isso aí, é interessantíssimo, tá? Esse assunto, esse tema dízimo, tem dado o que falar. Já que eu não vou citar, eu não vou falar sobre dízimo aqui, mas já que eu toquei no assunto, o que a gente precisa entender é que a gente deve fugir das polêmicas, tá?
polêmicas, questões ligadas à rebeldia, questões... A gente deve fugir desses assuntos aí. O bom é a gente procurar entender isso à luz da Bíblia Sagrada, vai ficar mais fácil. Mas a ideia, por fim, é entender que há essa citação no que tange. Dentre os profetas menores, os mais citados hoje na igreja, ou até fora dela em alguns contextos, até mesmo na rede social aí, que a gente vê, são esses aí. E o Malaquias, eu acho que por causa do assunto que eu citei do dízimo, esse é o que dá mais pano para manga aí. Então, conclusão, né? Concluindo aqui. Tomando a lei como referencial absoluto para o modo de vida que Deus havia planejado para o seu povo, os profetas comparavam a vida da nação com os parâmetros divinos pré-estabelecidos e, em cima disso, protestavam contra toda e qualquer irregularidade. Estudar sobre esses homens de Deus capacita-nos a compreender o futuro de Israel e da Igreja do Senhor. Então a gente vai ver aqui coisa linda. Uma das coisas que os profetas faziam também, além de trazer a profecia, a mensagem de Deus no que tange lá a eventos futuros, eles também repreendiam, exortavam o povo lá, guiados por Deus. Gente, né, finalizando aí mais uma aula, tá aí. O nosso contato eu sempre deixo no final do vídeo, porque eu não sei, possa ser o motivo que você achar melhor nos contactar. Ministrar, quem sabe, quando as coisas melhorarem, tá? Não estou me autoconvidando, não entenda com isso. Quando as coisas melhorarem, as coisas voltarem ao curso normal, natural, tá aí nosso contato, caso vocês desejem nos ter aí, ministrando na sua igreja, lembrando que eu ministro a palavra, prego a palavra, tenho já um certo tempo já no ministério pregando a palavra de Deus, já tenho rodado para alguns lugares, Deus me tem levado a alguns lugares para pregar. Minha esposa louva e sempre que possível, né, sempre que uma igreja é tocada a deixar com que eu a leve, porque o ideal, eu acredito que o ministro, um obreiro, é ele chegar no ambiente que vai ministrar com a família dele. É claro que mais próximo, mais perto aqui, minha esposa sempre está comigo, quem me acompanha nas redes sociais, no Facebook, aí no Instagram nosso também, sabe que a gente sempre está junto. Eu não gosto, não tenho por hábito andar em lugar nenhum sem a minha esposa, eu não acho legal isso não. Mas há lugares que a gente precisa viajar, as pessoas às vezes por não nos conhecer, falam, olha, você vem e tal, só. Então a gente tá, mas se sentir o desejo está aí. Quando as coisas melhorarem, de nos contactar para ministrar na sua igreja, pregações, estudos bíblicos, vai ser um prazer. Caso queira levar minha esposa junto, que ela possa ir conosco, e meu filho também, eu tenho um filho, né, que é especial, então quando às vezes eu viajo, minha esposa minha esposa fica cuidando dele, porque ele é especial. Então, estamos aí, está aí o nosso contato da nossa família, né, que Deus em Cristo, né, nos abençoe aí. Mais uma aula para a glória de Deus. Como eu já disse, já falei lá no início, então caso você não assista completa até aqui, pelo menos já ficou dito lá, mas para quem está até aqui conosco, gente, esse não é o material oficial. Eu estou orando a Deus, lutando e buscando para que esse material oficial chegue e eu possa trabalhar com ele de maneira normal. Caso ele não chegue, eu vou ter que estar fazendo isso aqui, alguns estudos. Espero que isso não venha ferir nada, nenhuma política ligada à editora Central Gospel. Caso venha ferir, caso alguém da editora Central Gospel, ao ver isso, né, eu citar, eu coloquei foto aqui, né, eu citei lá, tem a imagem aí da revista, tem o nome da revista. Gente, tranquilo, é só falar comigo, eu tiro. Eu estou aqui para acatar, eu não sou uma pessoa polêmica, problemática, não. O que vocês me falarem, eu estou aqui para seguir. Alguém, de repente, da Advec, né, que eu acho que a pronúncia do nome da igreja é assistindo esse vídeo, e é só nos orientar que eu estou aqui para... O nosso negócio é somar, é glória, é céu. Tá? Que Deus em Cristo abençoe a todos aí da editora Central Gospel. Fique com Deus. E você que está assistindo também, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, em nome de Jesus.